Filipe Luís explica a situação de Pedro e por que barrou o atacante. Técnico do Flamengo fala sobre o desempenho de Michael, evolução de Pedro e o que o time precisa melhorar para a sequência da temporada. Com o resultado de ontem, Flamengo assume o segundo lugar do grupo e pode ainda se classificar em primeiro. E mais, técnico da LDU assustado com o Mengão. Pablo Vitamina Sanches reconhece ampla superioridade do Flamengo e diz que foi surpreendido com a escalação e o estilo de jogo do Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou com a vitória do Mengão, classificação encaminhada na Libertadores da América, rumo à glória eterna. Meus amigos, o Flamengo fez um bom jogo coletivo ontem. Pressionou o adversário, não teve sufoco, tá? Não passou susto. A verdade é que o Flamengo não deixou a LDU jogar. Poderia ter feito mais gols? Poderia. Mas 2-0 foi o suficiente para colocar o Flamengo na segunda posição do grupo. E como eu falei antes do jogo, o Flamengo estava numa posição confortável que só dependia de si. Era só o Flamengo ganhar os dois jogos em casa, contra a LDU e Deportivo Táchira, e fazer um saldo de gols leve para classificar. E aí, ontem, o Flamengo ainda abusou de alguns erros, né? O Michael errou pra caramba, principalmente no primeiro tempo. O BH estava um pouco fora ali de jogo, não conseguiu fazer a função de um centroavante, ele estava improvisado. Ele começou o jogo no lugar do Pedro e ele não conseguiu aí se posicionar legal para concluir as jogadas. Ali o que o centroavante faz, né? O Flamengo acabou jogando com 2 a menos no primeiro tempo. Depois o Filipe Luís começou a mudar, botou o Pedro. Eu achei engraçado porque a galera tava criticando, detonando o Filipe Luís. Como é que pode o Pedro no banco? Eu também dei aquela cornetada, né? O Pedro no banco, aí no segundo tempo ele botou o Pedro e o Cebolinha, e aí o Flamengo caiu assustadoramente, né? O Flamengo não conseguiu mais fazer aquela marcação-pressão, não conseguiu ter a mesma intensidade que teve no primeiro tempo. Bom, mas o Flamengo conseguiu aí concluir a sua missão, né, fazer 2 gols aí de diferença, passou a LDU no grupo por conta do saldo de gols, sinergia entre torcida e a equipe, deu tudo certo. O Maracanã com 65 mil rubro-negros, aquele mosaico, eu tô arrepiado até agora, hein? Vontade de botar aqui a foto. O Urubu, que coisa linda que a torcida do Flamengo fez ontem no Maracanã. Bom, a tensão foi amenizada aí na Libertadores e o time do Filipe Luís agora sonha com o primeiro lugar no grupo, né? A gente precisa passar aí o Central Córdoba, que tem uma missão dificílima, né? Vai enfrentar agora a LDU lá na altitude de Quito. Bom, a gente traz aqui quais são as possibilidades, né, para o Flamengo se classificar em primeiro. Basta vencer aí o seu jogo em casa, né, que tem aí o Deportivo Táchira, que é o time mais fraco do grupo, tem 0 pontos, ainda não pontuou, e o Córdoba perder para a LDU em Quito. Lembrando que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O Flamengo tem 2 gols a menos que o Central Córdoba. Então, se o Flamengo vencer o Deportivo Táchira, a diferença cai para 1. E se o Central Córdoba perder para a LDU, essa diferença fica praticamente 0. Mas eu acho que o Flamengo vai golear aí o Deportivo Táchira com todo respeito ao adversário, sem clima de oba-oba, sem soberba. É porque a equipe venezuelana é realmente muito fraca. E o Maracanã vai estar lotado no dia 28 de maio. Vamos fazer aquela grande festa. Olha, deixa eu parabenizar aqui o senhor Filipe Luís.
Quando ele erra, a gente critica. Quando ele acerta, a gente elogia e elogia muito. Parabéns, Filipe Luís. Ontem foi um treinador corajoso. Não teve o Pulgar, ele poderia colocar o Everton Araújo. Trocar volante por volante. O que ele fez? Botou um time ultra ofensivo. De La Cruz e Gerson, que jogaram muito, abrindo espaço lá na frente para o Luiz Araújo. Olha, ele recuou o Nico de La Cruz, o Gerson atuando ali na posição que ele foi mais feliz. O Gerson, ele jogou muito ali, liberado ali na ponta direita, né? O Gerson, ele tem algumas atuações boas quando atua na ponta, mas eu prefiro o Gerson ali, como segundo homem de meio campo, ali como segundo volante. Ontem ele realmente foi muito bem. Para mim, o De La Cruz jogou muita bola, foi um dos melhores em campo aí o De La Cruz, só ficou atrás do Luiz Araújo, né, que deitou e rolou, fez gol, deu assistência, participou ativamente da partida, uma intensidade absurda, correndo de um lado para o outro, trocando posicionamento, taticamente, a aplicação perfeita do Luiz Araújo, né, que jogou por ele e acabou jogando pelo Michael. O time foi muito bem e o Felipe acertou aí nessa escalação ao não colocar o Everton Araújo e sim o De La Cruz e o Gerson atuando no meio campo e o Luiz Araújo no time principal. A Conmebol acabou dando o melhor em campo, o Man of the Match, para o Léo Ortiz, que fez o primeiro gol e também tirou tudo na zaga, como o melhor em campo, né, o Léo Ortiz. Mas eu acho que o Luiz Araújo foi o melhor. 89 minutos jogados, um gol, uma assistência, uma grande chance criada, 3 de 5 chutes no gol, 5 dribles certos, 4 desarmes, 12 de 15 duelos ganhos, uma falta sofrida. O Luiz Araújo, gente, é o segundo do elenco do Flamengo em participações em gols. São 5 gols e 4 assistências. Ele só está atrás do Arrascaeta, porque o Arrascaeta está com o início absurdo nessa temporada. O Arrascaeta são 15 participações em gols, com 10 gols e 5 assistências, mas ontem o Arrascaeta não foi bem. Não é proibido aqui criticar. O Arrasca não foi bem, ele sabe que ele não foi bem, mas ele tem crédito aí, né? Ele pode, né? Vem atuando de forma absurda, é a temporada mais artilheira do Arrascaeta. Ontem ele não estava bem, mas o time jogou aí tranquilamente para fazer o resultado. E essa escalação aqui que eu elogiei do Filipe Luís acabou, de certa forma, surpreendendo o técnico da LDU, o Pablo Vitamina Sanches, que ficou aí assustado, né, com o Flamengo. O time dele não conseguiu pegar a bola, gente, não conseguiu fazer uma jogada. Essa é a verdade. Teve um cara lá no primeiro tempo que isolou. A única chance que eles chegaram num contra-ataque, aí o cara foi e isolou a bola, e no segundo tempo também teve uma outra chance, mas que não assustou o goleiro Agostinho Rossi, que saiu com o uniforme limpo. Bom, vamos ver o que o Sanches falou, né, daqui a pouco, porque tem uma polêmica no ar. A galera criticou muito ontem a barração do Pedro e o Filipe Luís foi perguntado, né, na coletiva ao fim do jogo. O técnico considerou aí que o seu time, o Flamengo, não deixou a LDU jogar e explicou porque o Pedro, uma das estrelas da equipe, não tem começado as partidas. Aspas para Filipe Luís: o Pedro está liberado para jogar e fez um grande jogo, mas não existe mágica. Jogar a cada 3 dias, estar no nível dos companheiros é outra história. O Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Estou desejando que o Pedro chegue na forma física ideal para jogar no modelo de jogo que peço. Para jogar dessa forma, preciso de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. A gente nota isso. Depende dele a cada dia, para treinar, a cada minuto aproveitar, para poder estar no nível dos outros companheiros e ter mais minutos. Sei que ele é o melhor, e assim que estiver no mesmo nível dos companheiros, vai estar em campo. Todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Ainda sobre o Pedro, ele falou: a gente tem que ter cuidado, aqui é o melhor. E assim que ele estiver no mesmo nível físico, ele fez o que todos os outros, com certeza, ele vai estar em campo. Todo mundo sabe da qualidade do Pedro, então agora depende do Pedro. Ele fez o que é possível e ele vai estar disponível para jogar. Mas enquanto isso, vamos continuar trabalhando, disse o técnico.
Olha, ontem, nitidamente, o Pedro estava fora de ritmo, né? A condição física do Pedro estava realmente abaixo dos outros atletas. Isso dá até para entender. Pô, o cara ficou 7 meses parado, 7 meses se recuperando de uma lesão grave e tá voltando agora aos poucos. Então, acredito que mais 2 ou 3 jogos aí, até o Super Mundial, o Pedro conseguirá estar no mesmo ritmo que os seus companheiros. Então, nada de criar polêmica, um absurdo o Felipe deixar o Pedro no banco. Vamos, gente, tá dando certo. Aí o Felipe disse, hoje os jogadores de frente não deixaram a LDU jogar em nenhum momento. Eles não passaram do meio campo no primeiro tempo. É um time que, se você estudar, eles jogam como fizeram no segundo. Sobre o desempenho do Michael, Felipe Luiz disse, Michael é um jogador que dá tudo que tem para a equipe. Sempre escutei os torcedores falarem, queremos raça, queremos gente que corre. Quando não der na bola, vai na vontade. E ele tem tudo isso. Começou o jogo muito bem, nas primeiras decisões a gente sabe que a torcida está esperando, aí começou a pegar no pé dele. Ele foi ficando mais nervoso, mas não temos que esquecer que o lateral da LDU sofreu com ele, tanto que foi substituído. O Michael machucou muito naquele lado. Falta o terço final, o último passe, a tomada de decisão, sim, ele sabe, ele treina, é o cara que mais fica fazendo complemento todos os dias. A hora que a bola entrar e ele conseguir soltar um pouco mais, ele vai. Em 2021 ele foi artilheiro, né, do brasileiro. Eu tenho tentado ajudar ele a recuperar essa confiança. É um jogador que deixa tudo que tem pelo Flamengo. Olha, gente, eu venho reparando que o problema do Michael é a confiança, é a cabeça. E quando a torcida vai ao Michael, isso piora dentro de campo. Se ele começa a errar, aí ele vai errar muito, ele vai errar mais. Então, eu sei que é difícil pedir isso, mas o torcedor, ele precisa apoiar o jogador que está em baixa nesse momento. E eu sei que muita gente está criticando o Michael, mas é muito mais fácil criticar do que você dar força, do que você apoiar, do que você jogar junto, né, do que você tentar ali fazer com que ele vire a chave, que ele dê a volta por cima. A gente já teve o Michael no Flamengo assim, gente. Ele deu a volta por cima, jogou muito, saiu daqui jogando muito, né? Então, pedir um pouquinho mais de paciência da torcida pro Micha. Ele tá treinando, ele fica até depois da hora do treino lá, né, para melhorar aí os complementos, o chute, o passe. Uma hora vai acontecer. Então, vamos torcer aí para a recuperação do nosso Micha, do nosso robozinho. Bom, a evolução do Gerson, o Felipe disse. Primeiro, o Gerson se sacrifica muito pela equipe. Nos jogos que vocês podem ter visto, ele abaixo, no jogo da altitude contra a LDU, foi o que mais correu. Muitas vezes ele tem que pressionar o zagueiro e depois voltar para ajudar o Wesley baixo. Ele dá a possibilidade de ganharmos o meio de forma qualitativa, onde jogar será um jogador importante. Com os desfalques, ele jogou de volante. Não estava acostumado há um tempo, mas posso contar em qualquer posição. Estou muito feliz porque hoje o Gerson, o sacrifício, foi recompensado e merece ser elogiado. Analisou aí o Felipe. Não à toa, Felipe Luiz, o Gerson tem o apelido de Coringa, porque ele atua em todas as partes do campo. Qualquer lugar que você botar o Gerson na zaga, ele vai jogar. Se jogar ele na ponta, ele vai jogar. Se botar ele no ataque, ele vai jogar. Se botar ele na lateral, ele vai jogar. Se botar ele no gol, ele vai jogar. É o nosso Coringa. E foi muito bem como segundo volante. Segundo homem de meio campo, o Gerson tá de parabéns e formou ali uma bela dupla com o De La Cruz, né? Que pena que não vai poder formar essa dupla contra o Botafogo, porque o Pulgar continua fora, lesionado, e o Coringa, o Gerson, está suspenso, tomou aí cartão vermelho, né, no último jogo contra o Bahia, naquele pisão lá do jogador, e aí o Gerson vai ser um desfalque enorme, hein? Porra, sem Pulgar, sem Gerson. Mesmo assim, nós vamos pra cima deles. E ninguém calha esse chororô, vamos com tudo. Olha aqui, Pedro e Arrascaeta juntos. O Felipe teve que responder essa pergunta ontem na coletiva. Eles podem jogar juntos. Jogaram em 2022. Fomos campeões juntos, com o Gabi. Temos que ver como o Arrascaeta está correndo, na melhor forma que vimos nos últimos 5, 6 anos. E o Pedro precisa chegar nessa forma. Quando ele chegar no 100%, vai dar o que o time precisa. Precisamos
que esteja no mesmo nível físico dos companheiros. Tá aí, gente, essa questão do Felipe deixar o Pedro no banco, tá nítido, ele falou ontem várias vezes na coletiva que é a parte física. E vai colocar o Pedro no time titular quando ele tiver 100% aí, igual aos companheiros. Gerson de volante e Luiz Araújo na direita. Felipe Luiz disse: eu sempre penso em escolher os melhores para poder montar um plano que possa machucar o adversário. O Luiz tem gol, tem assistência, gera perigo perto da área. Sempre que vou analisar um adversário, nem duvidei em colocar o Luiz. Falei que me senti orgulhoso dele por, depois de ficar fora por alguns jogos, ele entrou no minuto 10 e correu de forma bonita. O futebol devolve. O cara que treina com ele todo dia se frustra quando erra. Sei que posso começar com ele ou entrar no segundo tempo. O campo fala e tem jogador que bate na porta. Para terminar aqui, o Felipe falou sobre o Rodrigo Caio, né, na comissão técnica, e o Felipe disse: primeiro agradecer ao Daniel Alegria, que estava comigo desde o Sub-17, me acompanhou nessa trajetória, me ajudou muito, mas eu entendia que precisava de uma mudança. Comentei com o Boto e em um perfil diferente. Como vocês bem imaginam, eu e o Boto conversamos todos os dias durante horas e horas. É um cara que ama falar de futebol e estar com os treinadores com quem trabalhou. Eu também gosto de perguntar coisas a ele, sou inquieto. Ele até liga para outros treinadores para eu perguntar coisas de tática, nos ajuda muito. E ele me deu opinião e alguns nomes para completar essa vaga. Quando escutei o nome do Rodrigo, aprovei na hora, porque conheço a pessoa, o caráter e o profissional que ele pode ser. Ainda é novo, tem muito a aprender e veio para somar na parte do clube. Estamos felizes com a chegada, é um impacto grande, os jogadores respeitam muito uma pessoa íntegra como o Rodrigo e com a história que ele tem. E sim, está ajudando também nas bolas paradas, junto com o Marcinho, nossos analistas. As jogadas foram preparadas e treinadas. Às vezes saem os gols, às vezes não. Também fizemos gols com alegria. Sentia que precisava dessa troca e o importante é agradecer a ele. E logo no primeiro dia, né, no primeiro jogo do Rodrigo Caio, o Flamengo abre o placar com uma jogada de bola parada, que era a especialidade do Daniel Alegria. Boa sorte ao Rodrigo Caio, vai dar muito certo, eu acredito. Bom, sobre o que o time tem a melhorar para a sequência da temporada, o Felipe disse: vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar da fase na Libertadores, que até então vinha sendo ruim. Sempre penso que você tem que demonstrar dentro de campo que realmente quer ganhar essa competição. Acho que hoje a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, passamos para a própria competição que não queremos ser eliminados. Queremos chegar o mais longe possível, afinal, o único caminho é esse. Levando do jeito que a equipe fez, a intensidade, a vontade, o sacrifício, é a palavra para mim. O sacrifício que eles levaram a campo passou uma mensagem para a própria competição. Queremos seguir vivos nela. Temos muitos aspectos no que melhorar todos os jogos. Vamos analisar amanhã, de manhã, o que melhorar e preparar o jogo contra o Botafogo, que é completamente diferente. Todo jogo nos dá um guia para seguir. E para a gente terminar, vamos falar aqui do Pablo Vitamina Sanches, que ontem tomou uma vitamina, né? Tomou um baile do Felipe. E ele falou isso na coletiva, né? Ele está assustado com o Flamengo, ficou surpreendido primeiro com a escalação, né? Que o Felipe não tinha o Pulgar, e aí botou o De La Cruz e o Gerson e abriu vaga para o Luiz Araújo, um ponto habilidoso, que acabou com o jogo. E o Pablo Sanches falou isso. O Flamengo sempre jogava com um ponta extremo pela esquerda e com o meia pela direita. Nesse jogo, precisaram mudar por conta da ausência do Pulgar e colocaram ponta extremo pela direita. Isso mudou completamente o estilo. Não conseguimos ter a bola e sem a bola não conseguimos criar. Em linhas gerais, não conseguimos fazer a partida que pretendíamos. Agora é parabenizar o rival pela vitória. O jogo foi muito custoso para nós, principalmente no primeiro tempo, por não sermos capazes de manter a bola depois de recuperada. Sem a bola é muito difícil criar situações de gols. Tivemos só uma em cada tempo e nem sequer fomos eficazes. Em linhas gerais, não conseguimos fazer a partida que queríamos desde o início. Eles nos pressionaram com muita intensidade. O Flamengo jogou muito bem e saiu com o resultado que queria. Não pudemos aproveitar os seus erros. Quero destacar o grande esforço, de esforço que fizeram os nossos jogadores. Eles correram muito.
Lamentavelmente não conseguimos o resultado que viemos buscar, declarou aí o Pablo Sanches, que se assustou com o Mengão e ficou impressionado. Achou o quê? Que ia vir aqui a empatar com o Flamengo? Pô, tá de brincadeira. Mengão venceu, hein? Vamos com tudo agora, é hora de virar a chave, já projetar o jogo contra o Botafogo, domingo, é clássico, Maracanã, o manda do Flamengo nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer para ficar lá nas primeiras posições do Campeonato Nacional. Você que chegou até aqui, deixa aí o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!